Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos se colocar de pé. Nós vamos ler um texto sagrado. 1 Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 16. Irmãos, este versículo, fizemos um trabalho sobre ele no mês de abril, amém? E o Senhor me deu uma mensagem, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Sobre a mente de Cristo. A mente de Cristo. O trabalho que nós fizemos em abril, eu guardei até os dias de hoje essa palavra e eu quero compartilhar ela com vocês. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Toda a igreja, versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Quantos aqui tem a mente de Cristo aqui? Levanta a mão. Irmãos, presta atenção aqui, ó. O texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Paulo, um texto bem conhecido, e eu perguntei se você tinha a mente de Cristo. Embora algumas pessoas pegam um texto como esse e usam só para benefício próprio, mas a pergunta, irmãos, que eu fiz para vocês é uma pergunta com muita responsabilidade. Quando eu perguntei para vocês se vocês têm a mente de Cristo, eu estou dizendo das qualidades de Cristo. Eu estou dizendo do caráter, do comportamento, das atitudes de Cristo. Ter a mente de Cristo não é ter uma mente voltada só para conquistas, para conquistar algo, para adquirir algo. Se engana. Quando nós falamos da mente de Cristo, nós estamos falando de ter os mesmos comportamentos que Cristo tinha, de ter as mesmas atitudes, o mesmo caráter, se comportar do mesmo jeito que Cristo se comportava. E o texto, irmãos, é confrontador para as nossas vidas. Eu já quero adiantar para vocês que se o evangelho que nós estamos vivendo, que você está vivendo, não te confronta, você não está vivendo o evangelho, você está vivendo religiosidade disfarçada de evangelho. Se o evangelho que eu vivo no dia a dia, no cotidiano, na minha semana, no mês, no ano, não me confronta e não me faz mudar como pessoa, eu não estou vivendo o evangelho. Eu estou vivendo qualquer outra coisa menos o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo confronta. E quando o evangelho de Cristo confronta as nossas vidas, nós temos a mente de Cristo. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Já diminuiu. Mas eu quero que a Gabi me acompanhe. Versículo de número 1, eu quero que a igreja leia para mim. Capítulo 2 de 1. Anunciando-vos o testemunho de Deus, sublimidade de palavras. Irmãos, essa palavra sublimidade, ela vem de uma raiz que nós conhecemos como soberba, como arrogância. Então, irmãos, a gente já começa falando que uma pessoa que tenha a mente de Cristo é uma pessoa humilde. Uma pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa que se coloca na mesma posição do outro. Uma pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa que se coloca na mesma posição do outro. A palavra humildade, para quem não sabe, ela vem do latim e ela quer dizer, trazendo para nós uma ideia de alguém que está com os pés no chão. Não alguém que está num salto, ou que está num pedestal, ou que está num degrau maior que o outro. Isso é humildade. É se colocar com os pés no chão,
na mesma posição do outro. E Cristo fazia isso com excelência, quando ele se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos, para lavar os pés daqueles que ele chamou, vocacionou e escolheu. Então, irmão, se você conhece alguém que é cristão e é soberbo, é arrogante, é metido, é uma pessoa presunçosa, altiva, você pode ter certeza que essa pessoa não está vivendo o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo nos impulsiona todos os dias a ser uma pessoa humilde, a ser uma pessoa que se coloca na mesma posição do outro, para olhar para o outro na mesma posição e na mesma ótica que Cristo olhou. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo, que nos impulsiona, que nos confronta a ser humilde. Se nós temos a mente de Cristo, nós somos humildes. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, irmãos, está no versículo de número 4. Coloca para nós, Gabi. A igreja leia para mim, versículo 4, toda a igreja, 1, 2, 3. Não. A minha palavra, Paulo está falando da palavra dele. Não está falando da palavra de Deus, a palavra de outro, a palavra de B, de C ou de D. A palavra dele foi em demonstração de poder. Quem tem a mente de Cristo tem as palavras temperadas. Quem tem a mente de Cristo, na hora que fala, não fere. Na hora que profere palavras, não machuca. Na hora que profere palavras, não coloca o outro numa posição de saia justa ou de calça justas, dependendo do sexo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, usa muito bem as suas palavras para a edificação do outro, para levantar o outro, para restaurar o outro, para colocar o outro de pé e não para desanimá-lo mais. Quem tem a mente de Cristo usa as suas palavras para colocar o outro de pé e não desanimá-lo mais. Perceba que Paulo está falando que as palavras dele, as palavras que Paulo pregava, tinham um efeito na vida das pessoas, porque eram palavras proferidas e pregadas pelo poder do Espírito Santo. E é triste, irmãos, quando a gente não tem o prazer de estar perto de algumas pessoas por causa daquilo que ela fala, porque desanima, porque inflama, porque corrompe todo o resto, porque faz com que o outro fique desanimado ao invés de animá-lo. E aqui no texto Paulo está dizendo, no versículo número 4, que a palavra dele era uma palavra carregada de unção. Era uma palavra carregada de poder. Era uma palavra carregada de autoridade. Quando Paulo chegava nos lugares para pregar a palavra de Deus, ele levantava as pessoas. Ele colocava as pessoas de pé pelo poder da palavra que ele pregava. E Deus está dizendo para nós nesta noite que quem tem a mente de Cristo usa as suas palavras para levantar o outro, para colocar o outro de pé. E Deus, palavras temperadas. O apóstolo Tiago escreve, é irmão do Senhor, o apóstolo Tiago. Ele escreve que a língua, ela tem o poder de incendiar um bosque. Dando a entender, irmãos, que a língua, as palavras que nós proferimos, tem o poder de destruir, de abater, de causar incêndios de proporção gigantesca na vida daqueles que estão nos escutando. Por isso, irmãos, que como pastor, como obreiro, como membro de um corpo, a gente precisa tomar cuidado para não ferir as pessoas através do microfone. Através daquilo que nós falamos e proferimos no microfone, pode matar uma pessoa, pode matar uma vida, pode desanimar, pode entristecer uma pessoa. E o apóstolo Paulo, irmãos, tinha suas palavras carregadas de poder e de unção. Aonde Paulo chegava,
as pessoas sabiam, aí vem coisa boa. Aonde Paulo chegava, as pessoas sabiam, bom, vamos se sentar, vamos se arrumar na cadeira, porque dessa boca aí vai vir coisas boas para nós. Vai vir coisas que vai nos levantar e vai nos colocar de pé. E Deus quer te levantar como um desses nessa terra. Deus quer te levantar como uma dessas nesta terra, que quando chega nos lugares, quando profere palavras, levanta, coloca de pé e restaura aqueles que estão ouvindo você. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Mas as suas palavras têm ferido ou têm machucado? Tem machucado ou tem levantado? Tem colocado de pé? Terceira coisa, irmãos, está no versículo de número 5. Quem tem a mente de Cristo, produz uma fé enraizada em Deus. Quem tem a mente de Cristo, produz uma fé enraizada em Deus. Leia para mim, por favor, versículo 5 do capítulo 2. Toda a igreja, 1, 2, 3. Perceba, Paulo prega, e a pregação de Paulo é para que os coríntios não tivessem a fé deles apoiada onde? Em sabedoria de homens. Uma fé verdadeira e enraizada no próprio Deus e no poder de Deus. Em outras palavras, irmãos, quem tem a mente de Cristo, ele não vive cocheando entre dois pensamentos. Quem tem a mente de Cristo, ele não vive em cima do muro. Quem tem a mente de Cristo, ele não balança por causa de qualquer prova, qualquer luta e qualquer dificuldade na sua vida. Quem tem a mente de Cristo, vem os vendavais, vem a tempestade, vem o vento contrário, vem a luta, vem a dificuldade, mas ele permanece firme na posição a qual Deus chamou ele. Quem tem a mente de Cristo, ele não balança de um lado para outro quando vem a dificuldade, não. Quem tem a mente de Cristo, pode vir a dificuldade, mas ele permanece na mesma posição, permanece no mesmo lugar. Tem pessoas aqui, irmãos, que passam luta, dificuldade na vida que você nem sonha, e sempre está com um sorriso no rosto, sempre está ali ó, na recepção para te abraçar. E às vezes o miserável chega e não dá um abraço no obreiro, na obreira. Quem tem a mente de Cristo, irmão, está sempre na posição. Está com um sorriso nos lábios. Mas dentro dele está clamando, está suplicando, gritando o socorro de Deus. E o apóstolo Paulo prega para quê? Para que as pessoas pudessem ter a sua fé apoiada em quem? No poder de Deus. Está escrito lá, ó. Eu prego para que a vossa fé não se apoie. Essa palavra apoiar aí, irmãos, é se escorar. Já viu aquela situação de você estar escorado em uma porta, de repente alguém do lado de lá abre a porta e você cai? Você estava apoiado em alguma coisa que não é firme, que não é fixo, que não é sólido. E aí quando essa porta abre, você cai. E todos os seus projetos caem junto com você. Olha só a sabedoria, irmãos, é a inteligência do apóstolo Paulo, para que a fé de vocês não estivesse apoiada, firmada e estruturada, enraizada em sabedoria de homens. Porque Paulo está dizendo ali, sabedoria, nós confiamos mais nos homens do que no próprio poder de Deus. Nós quebramos a cara, se decepcionamos. Quando nós confiamos mais no juiz, no advogado e no médico, do que no próprio poder de Deus, nós quebramos a cara. Porque o médico, o juiz, o advogado vai dar um diagnóstico ao contrário daquilo que você está esperando. Mas quando nós estamos com a nossa raiz firmada em Deus e no poder de Deus, o médico pode falar, o advogado pode falar, o juiz pode falar, mas a nossa fé está em Cristo Jesus, que fez os céus e a terra pelo poder de Deus. Quem tem a mente de Cristo não vive cocheando entre dois pensamentos. Quem tem a mente de Cristo, diga amém. Olha só, irmãos, quando a nossa fé está firmada em Cristo,
nossa fé está enraizada em Cristo, é interessante, porque as coisas passam, as pessoas passam, os reis passam, os poderes caem por terra, mas nós permanecemos de pé, porque quem nos dá força é o Deus Todo-Poderoso. Você tem a mente de Cristo ainda? Diga amém. Quarta coisa, versículo de números 7. Leia para mim, igreja, por favor. 1, 2, 3. Oculta em mistério. Perceba, irmão, quem tem a mente de Cristo produz desejo pelas coisas dos céus. Quem tem a mente de Cristo é produzido dentro dela as coisas concernentes ao reino dos céus. E é triste, irmãos, a gente parar para pensar nisso, porque existem pessoas que não almejam o céu, elas querem a todo custo ser felizes aqui nessa terra. Elas brigam, elas se esforçam, elas perdem a saúde, elas perdem a alegria, só para poder viver as coisas dessa terra. Elas se preparam para se encontrar com Jesus de Nazaré no céu. E o apóstolo Paulo está pregando aqui, ó. Falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Então tudo que Deus reservou para nós, irmãos, é desde antes da fundação do mundo. Desde antes de todas as coisas existirem, Deus já tinha planejado e propositado tudo para mim e para você. E as pessoas vivem nessa terra como se nunca fossem morar nos céus. As pessoas vivem nessa terra como se nunca fossem se encontrar com o Senhor Jesus de Nazaré. Se preparam para tudo, só não se preparam para encontrar com o Senhor Jesus de Nazaré. E quem tem a mente de Cristo está ligado 24 horas. Está ligado constantemente nas coisas concernentes aos céus. E a resposta para isso está no versículo de número 9. Coloca para nós, Gabi. Versículo 9, olha só a igreja, que interessante. Toda a igreja, 1, 2, 3. Não, toda a igreja, 1, 2, 3. Glória a Deus. Se você tem a mente de Cristo, se você está pensando nas coisas do céu constantemente, olha só o que tem reservado para você, para mim, para nós. Deus está dizendo nesta noite que tem a mente de Cristo, vai viver aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu e aquilo que não subiu ao coração do homem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nós temos que ter a mente de quem? A mente de quem? A mente de Cristo. Quinta e última coisa, irmãos, está no versículo 14. Versículo 14. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. Ora, o homem natural, na mente de Cristo, produz nele compreensão das decisões de Deus, das coisas relacionadas àquilo que Deus toma como decisão. E às vezes, irmãos, a gente vê as pessoas murmurando, reclamando, parando de viver por causa de certas decisões do Deus Criador dos céus e da terra. O homem carnal que não tem a mente de Cristo, ele não entende essas coisas. Uma pessoa que não tem a mente de Cristo, ela não consegue compreender os mistérios de Deus. E aqui, irmãos, a gente não vai ficar só no ato da pessoa estar pulando no poder e eu do lado de cá ficar achando estranho tudo isso. Nós vamos abrir um leque de revelações. Isso aqui é para a vida.
Isso aqui está relacionado a todas as áreas da nossa vida, onde Deus está trabalhando e a gente não compreende. Onde Deus já determinou pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua vocação, pela sua soberania, e nós ficamos questionando as coisas de Deus. Mas quem tem a mente de Cristo, vive dia após dia aquilo que Deus tem preparado para ele. Quem tem a mente de Cristo está sempre ligado naquilo que Deus está fazendo a seu favor. E ainda que ele não entenda, ele vai se esperar em Deus em oração, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que está no controle de todas as coisas. E às vezes a gente fica questionando por quê. E a gente nunca vai obter resposta das nossas perguntas. O homem natural que não tem a mente de Cristo, ele não entende. Mas um homem espiritual, ele entende. Quem tem a mente de Cristo, entende muito bem. Olha só o versículo 15. Eu quero que você leia para mim. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Mas o homem espiritual discerne bem. O homem espiritual, ele discerne bem tudo. Não é só algumas coisas. Ele não acha isso. Ele começa a ficar agoniado. Ele começa a ficar inquieto, não. Porque a mente de Cristo faz ele raciocinar. Faz ele pensar naquilo que tudo que está acontecendo à sua volta. Está acontecendo coisas estranhas, Deus está trabalhando, as portas estão fechadas e ele está dando glória a Deus. Ele está engrandecendo a Deus. Ele não fica se questionando e pensando, meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, por que as portas estão fechadas, as portas não estão se abrindo? Por que isso está acontecendo? Por que isso aqui não está fluindo? É simples, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. E se você tiver a mente de Cristo para poder lidar com algumas circunstâncias da sua vida, é simples, irmão. Você vai apenas descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Sabendo que o seu amanhã pertence a Deus. Sabendo que o seu mês de dezembro pertence a Deus. Sabendo que o seu mês de janeiro, o seu ano de 2026 pertence a Deus. Mas ainda não acabou. Eu ainda não consegui concluir. Não tem problema. Deus está no controle de todas as coisas. E se você tem a mente de Cristo, você vai descansar em Deus e glorificar o nome dEle, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quem tem a mente de Cristo, descansa, aguarda e espera, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Você recebe essa palavra nessa noite? Quem tem a mente de Cristo, bate palma